Cláudia sempre teve uma relação com Deus que ela descrevia como de domingo. Aos 34 anos, era uma professora dedicada, mãe de 2 filhos pequenos, e esposa atenciosa que conseguia equilibrar múltiplas responsabilidades com aparente facilidade. Sua fé era real e sincera, mas funcionava mais como um compartimento separado de sua vida, algo importante que ela visitava nos domingos de manhã, em momentos de crise, ou durante as principais festividades religiosas do ano. Durante a semana, Cláudia vivia como se fosse uma pessoa completamente autossuficiente. Acordava às 5h30 para preparar o café da manhã da família, organizava as crianças para a escola, dirigia para seu trabalho onde ensinava matemática para alunos do ensino fundamental, voltava para casa para ajudar com as tarefas de casa, preparava o jantar, e finalmente caía na cama exausta, geralmente sem sequer lembrar de agradecer a Deus pelo dia que havia passado. Era uma vida boa, mas havia algo nela que parecia estar sempre levemente fora de sintonia, como um piano que precisa ser afinado. Cláudia sentia-se frequentemente sobrecarregada, como se estivesse carregando mais peso do que deveria. Havia momentos de irritação sem motivo aparente, noites em que demorava para adormecer porque sua mente não conseguia parar de se preocupar com as tarefas do dia seguinte, e uma sensação sutil mas persistente de que estava perdendo algo importante na correria da vida cotidiana. Sua rotina espiritual era bem intencionada mas esporádica. Ela tentava ler a Bíblia algumas vezes por semana, geralmente à noite quando já estava cansada demais para absorver realmente o que estava lendo. Suas orações eram principalmente listas de pedidos, proteção para a família, sabedoria para lidar com alunos difíceis, paciência com os filhos, saúde para os pais idosos. Eram orações sinceras, mas raramente incluíam momentos de simplesmente estar na presença de Deus ou buscar uma conexão mais profunda com Ele. Foi durante um período particularmente estressante no trabalho, quando a escola estava implementando um novo currículo e Cláudia se sentia completamente sobrecarregada, que ela teve uma conversa que mudaria sua perspectiva sobre a vida e espiritualismo. A diretora da escola, uma mulher cristã madura chamada Dona Beatriz, notou o estresse de Cláudia e a convidou para um café. Durante a conversa, Dona Beatriz fez uma pergunta simples que pegou Cláudia completamente desprevenida. Cláudia, você sabe que pode convidar Jesus para caminhar com você durante o dia, não apenas nos domingos? A pergunta era tão básica que Cláudia inicialmente pensou que estava sendo óbvia demais, mas quanto mais refletia sobre ela, mais percebia que, embora soubesse isso teoricamente, nunca havia realmente praticado essa verdade. Eu costumava viver como você, continuou Dona Beatriz, sempre correndo, sempre carregando tudo sozinha, só lembrando de Deus quando precisava de algo ou quando tinha tempo livre. Mas alguns anos atrás aprendi que Deus quer ser parte de cada momento do meu dia, não apenas dos momentos espirituais. Descobri que posso falar com Ele enquanto corrijo provas, posso pedir sua sabedoria antes de entrar numa sala de aula difícil, posso agradecer por pequenas bênçãos enquanto dirijo para casa. Aquela noite, Cláudia não conseguia parar de pensar na conversa. Ela se deu conta de que havia criado uma separação artificial entre sua vida sagrada e sua vida secular, como se Deus só se interessasse por certos aspectos de sua existência. Era como convidar um amigo querido para visitar sua casa, mas deixá-lo esperando na sala de visitas enquanto você vive sua vida real em outros cômodos. Cláudia decidiu fazer uma experiência. Na manhã seguinte, antes mesmo de sair da cama, ela fez algo diferente. Em vez de pular imediatamente para sua lista mental de tarefas do dia, ela simplesmente disse: "Bom dia, Senhor. Obrigada por mais um dia. Quer caminhar comigo hoje?" Era uma oração simples, quase infantil em sua simplicidade, mas algo nela se sentiu fundamentalmente diferente de suas orações habituais. Enquanto preparava o café da manhã, Cláudia continuou a conversa: "Senhor, ajuda-me a ter paciência com as crianças esta manhã. Elas acordaram meio mal-humoradas. Quando Pedro, seu filho de 7 anos, derramou suco de laranja na camisa limpa, em vez de explodir como geralmente faria, ela respirou fundo e sentiu uma calma estranha. Era como se tivesse um conselheiro invisível sussurrando conselhos práticos sobre como lidar com pequenas crises matinais. No caminho para a escola, em vez de ligar o rádio como de costume, Cláudia continuou sua conversa com Deus. Agradeceu pelo carro que funcionava, pela saúde dos filhos, pela oportunidade de trabalhar numa profissão que amava.
Pediu sabedoria para lidar com um aluno particularmente desafiador que estava causando problemas em sua classe. Era como ter um passageiro invisível que transformava o trânsito matinal de São Paulo de um estresse solitário numa comunhão reconfortante. Na escola, Cláudia experimentou algo completamente novo. Antes de entrar na primeira aula do dia, ela fez uma oração silenciosa: Senhor, usa-me para ser uma bênção na vida destes alunos hoje. Durante as aulas, quando sentia a paciência se esgotando, ela fazia pequenas orações internas: Jesus, me dá tua paciência. Quando via um aluno lutando com um conceito difícil, orava: Deus, me dá as palavras certas para explicar isso de uma forma que ele entenda. O resultado foi surpreendente. Cláudia se sentia mais centrada, mais presente, mais conectada não apenas com Deus, mas também com seus alunos. Era como se incluir Deus na rotina diária tivesse adicionado uma dimensão extra a cada interação. Seus alunos notaram a diferença, comentando que a professora parecia mais calma e paciente do que o normal. Durante o almoço, enquanto corrigia provas na sala dos professores, Cláudia continuou praticando essa nova forma de viver. Senhor, me dá discernimento para avaliar estes trabalhos com justiça, orava silenciosamente. Ajuda-me a ver o esforço por trás de cada tentativa, não apenas os erros. Era impressionante como essa perspectiva mudava até mesmo a tarefa mundana de correção de provas, transformando-a de um fardo em uma oportunidade de conhecer melhor seus alunos. O caminho de volta para casa se tornou um tempo de gratidão e reflexão. Cláudia agradecia pelas pequenas vitórias do dia, o aluno que finalmente entendeu frações, a conversa encorajadora com uma colega, o fato de ter encontrado uma vaga de estacionamento exatamente quando precisava. Era como se seus olhos tivessem sido abertos para ver bênçãos que sempre estiveram lá, mas que ela havia estado perdendo porque estava muito focada nas dificuldades. Em casa, a diferença foi ainda mais notável. Quando seus filhos chegaram da escola com suas demandas típicas de atenção, lanches e ajuda com tarefas, Cláudia não se sentiu imediatamente sobrecarregada como de costume. Ela havia estado conversando com Deus durante todo o dia, e isso havia criado uma espécie de reservatório de paz do qual ela podia sacar quando necessário. Senhor, me ajuda a realmente ouvir o que meus filhos estão tentando me dizer, ela orou silenciosamente enquanto Pedro contava sobre seu dia na escola. Me dá paciência enquanto ajudo Ana com a lição de casa. Cada interação se tornou uma oportunidade de parceria com Deus, em vez de uma responsabilidade que ela tinha que carregar sozinha. Até mesmo as tarefas domésticas assumiram uma qualidade diferente. Enquanto lavava a louça, Cláudia agradecia pela comida que haviam comido e pela família que ela servia. Enquanto dobrava roupas, orava pelas pessoas que usariam essas roupas. Era como se cada atividade mundana tivesse sido santificada pela presença consciente de Deus. À noite, quando finalmente se deitou, Cláudia refletiu sobre o dia com espanto. Havia sido objetivamente o mesmo tipo de dia que vivia há anos, mesmas responsabilidades, mesmos desafios, mesma rotina básica. Mas subjetivamente, havia sido completamente diferente. Era como se ela tivesse descoberto que havia estado vivendo numa casa com todas as luzes apagadas, e alguém havia finalmente encontrado o interruptor principal. Nas semanas que se seguiram, Cláudia continuou a desenvolver essa prática de caminhar conscientemente com Deus durante o dia. Não foi sempre fácil, havia momentos em que se esquecia e voltava aos velhos padrões de tentar lidar com tudo sozinha. Mas gradualmente, incluir Deus nas atividades cotidianas se tornou tão natural quanto respirar. Ela descobriu que essa forma de viver transformava até mesmo os momentos mais mundanos em oportunidades de adoração. Preparar o jantar se tornou um ato de amor não apenas pela família, mas por Deus que havia providenciado os ingredientes. Dirigir se tornou um tempo de oração e reflexão. Até mesmo lidar com filas no banco ou no supermercado se tornou uma oportunidade de praticar paciência como fruto do Espírito. A palavra de Deus assumiu um significado completamente novo quando Cláudia começou a aplicá-la diretamente às situações que enfrentava durante o dia. Versículos que antes pareciam apenas inspiracionais se tornaram instruções práticas para a vida real. Em tudo dai graças deixou de ser apenas um versículo bonito e se tornou uma prática diária. A tua graça me basta se tornou uma verdade que ela experimentava a cada momento de dificuldade.
Cláudia também descobriu que caminhar intimamente com Deus durante o dia mudava sua perspectiva sobre problemas e desafios. Em vez de vê-los como interrupções indesejadas em sua vida, começou a vê-los como oportunidades de experimentar a graça e a sabedoria de Deus de formas novas. Era como ter um mentor pessoal sempre disponível para consulta, não importa quão pequena ou grande fosse a situação. Sua família notou a transformação. Seu marido comentou que ela parecia mais relaxada e presente. Seus filhos observaram que ela não gritava tanto quando eles faziam bagunça. Seus colegas na escola notaram uma qualidade de paz que irradiava dela, especialmente durante momentos de estresse. Era como se ela tivesse encontrado uma fonte secreta de força e serenidade. A oração deixou de ser uma atividade formal reservada para momentos específicos e se tornou uma conversa contínua que fluía naturalmente durante o dia. Cláudia descobriu que podia orar com os olhos abertos enquanto dirigia, podia agradecer silenciosamente enquanto ouvia alguém falar, podia pedir sabedoria no meio de uma reunião sem que ninguém notasse. Era como descobrir que ela tinha um telefone direto para o céu que funcionava 24 horas por dia. Meses depois de começar essa jornada, Cláudia percebeu que sua vida não havia se tornado mais fácil em termos de circunstâncias externas, ela ainda tinha as mesmas responsabilidades, os mesmos desafios, a mesma agenda lotada. Mas havia se tornado infinitamente mais rica em termos de significado, propósito e paz. Era a diferença entre caminhar sozinha por uma trilha difícil e caminhar pela mesma trilha com um guia experiente e um companheiro confiável. Ela se lembrou das palavras de Jesus: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Por anos, ela havia entendido isso como uma promessa teórica, mas agora era uma realidade experimental. Cristo realmente estava com ela todos os dias, em cada momento, pronto para ser consultado, pronto para oferecer força, pronto para compartilhar tanto as alegrias quanto os fardos. A prática de caminhar intimamente com Deus também ensinou Cláudia sobre a diferença entre estar ocupada e estar frutífera. Antes, ela estava constantemente ocupada, mas frequentemente se sentia como se estivesse correndo numa esteira, muito movimento, mas pouco progresso real. Agora, mesmo quando estava igualmente ocupada, sentia que suas atividades tinham propósito e direção divina. Cláudia também descobriu que viver em comunhão constante com Deus a tornava mais sensível às necessidades das pessoas ao seu redor. Era como se ter seus próprios olhos espirituais abertos a ajudasse a ver com mais clareza as lutas e alegrias dos outros. Isso a tornou uma professora mais empática, uma esposa mais compreensiva, uma mãe mais paciente e uma amiga mais presente. A gratidão se tornou sua linguagem natural. Em vez de focar principalmente no que estava faltando ou no que estava errado, Cláudia desenvolveu o hábito de notar e agradecer pelas centenas de pequenas bênçãos que permeavam cada dia. Era como aprender a falar um novo idioma, o idioma da apreciação divina que transformava experiências comuns em momentos sagrados. Anos depois, quando as pessoas perguntavam a Cláudia sobre o segredo de sua paz aparente em meio a uma vida obviamente ocupada, ela sempre voltava àquela conversa transformadora com Dona Beatriz. Não havia fórmulas complicadas ou práticas espirituais exóticas. Era simplesmente a decisão diária de incluir conscientemente Deus em cada aspecto da vida cotidiana. Ela havia descoberto que Deus não estava interessado apenas nos grandes momentos espirituais de sua vida, mas estava igualmente presente e interessado nos momentos pequenos e aparentemente insignificantes que compunham a maior parte de seus dias. Que ele se importava tanto com suas lutas para ensinar matemática para uma turma agitada quanto com suas orações formais no domingo. Que ele estava tão disponível na cozinha de sua casa quanto estava na igreja. A vida de Cláudia se tornou um testemunho vivo de que é possível transformar uma existência comum numa vida extraordinariamente rica através da simples prática de caminhar conscientemente com Deus a cada momento. Que o sagrado não está limitado a lugares e horários específicos, mas pode permear cada respiração, cada palavra, cada ação quando vivemos com a orenez da presença constante de Deus. Esta é a promessa disponível para cada um de nós hoje, que não precisamos esperar pelos domingos ou pelos momentos de crise para experimentar a companhia de Deus. Que Ele está pronto para caminhar conosco através de cada dia comum, transformando nossa rotina em adoração, nossas tarefas em ministério, e nossa vida ordinária numa aventura extraordinária de comunhão divina.
A única exigência é a decisão consciente de convidá-lo para cada momento e estar atento à sua presença constante e amorosa.